Mas eu quero focar, na verdade, naquilo que o Senhor disse, que nós deveríamos nos cuidar. No verso 13, diz o seguinte, verso 13 do capítulo 6: e não nos deixeis cair em tentação. E não nos deixeis cair em tentação. Tito, o apóstolo Paulo vai dizer a Tito e a Timóteo que cada um de nós somos tentados segundo os nossos maus desejos. A tentação, de fato, ela vem sobre cada um de nós. Mas muitas das vezes nós interpretamos o termo tentação tão somente como a ação maligna de nos levar ao pecado. Mas eu queria que você entendesse que a palavra de Deus ela é muito mais ampla do que isso. A palavra que foi traduzida como tentação, que Jesus usou aqui, ela dá o sentido de fato de teste, de ser induzido, de ser na verdade testado. E quando a gente olha para o contexto, nós vamos perceber o seguinte: quando nós olhamos para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo e vemos que no capítulo, logo no início do seu ministério, a Bíblia fala que ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Mas na verdade nós sabemos que ele está sendo o quê? Testado. Ele está sendo testado, ou seja, e na verdade será, após a tentação, aprovado. A palavra de Deus está nos ensinando, e o próprio Jesus nos ensinou que nós deveríamos orar e buscar o Senhor, buscar do Senhor o quê? Força, para quando formos tentados, a gente não venha a cair. E eu olho para isso tudo e começo a perceber o seguinte: talvez na minha experiência de vida e na sua não seja muito diferente. Nós temos muitas dificuldades com os testes que são impostos a nós. E muitas das vezes a nossa vida ela se transforma numa repetição de testes, tão somente porque nós não damos atenção àquilo que Deus está fazendo, tão somente porque nós não assimilamos a situação, não orientamos a nossa vida e percebemos o seguinte: Deus usa circunstâncias, Deus usa situações para mover nas nossas vidas e para nos conduzir ao centro da vontade dEle. Há muitas pessoas que entendem que Deus nos orienta, que Deus nos ensina apenas pela palavra de Deus. Querido, sem dúvida alguma, a palavra de Deus é a fonte principal, é a maneira principal de Deus nos ensinar, nos conduzir. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus, e ela é apta para nos moldar, para nos disciplinar, para nos corrigir. Mas pensando sobre isso, eu quero que você avance um pouco mais, e não desprezando o valor da palavra, mas entendendo o seguinte: que ela faz isso na vida de quem conhece a palavra. E na vida de quem não conhece? Como que faz? Como que Deus vai tratar com a vida de pessoas que não conhecem a palavra? Pastor, a palavra precisa ser pregada. Bom, é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos ministrando a palavra, mas mesmo pregando a palavra, mesmo colocando a palavra, muitas das vezes as pessoas não compreendem. Mas aí Deus tem um outro mecanismo de também trabalhar, e na verdade que vai nos conduzir também para a palavra. E esse mecanismo se chama circunstâncias. Circunstâncias que vêm nas nossas vidas para quê? Para nos posicionar. Pastor, Deus faz isso? Faz. Algumas pessoas, pensando dessa forma, chegam ao exagero de achar o seguinte: não, Deus está colocando uma doença na minha vida para que eu pudesse aprender alguma coisa. Isso não. Deus não coloca doença em ninguém. Entende isso? Porque na verdade o que Jesus fazia é que em todos os lugares que ele ia fazendo o quê? Ele ia curando os enfermos. Ele não coloca doença nas pessoas. Se alguém, ou você já ouviu isso, apague isso da sua memória, entenda, isso é errado, é erro. Mas existem circunstâncias que são causadas nas nossas vidas, que Deus usa para nos abençoar, que Deus usa para nos posicionar, que às vezes o mal que vem nas nossas vidas, ele vai ser convertido de alguma maneira em bem.
Ontem pela manhã, eu estava participando de um evento online, e o pastor compartilhando dos momentos que eles estão vivendo em Belo Horizonte, numa grande cidade. E aí dizendo o seguinte, que a igreja vivia há anos um momento de estagnação. E quando veio a pandemia, quando veio esse problema todo, que fecharam os prédios, fecharam tudo, ele imaginou assim, e agora? Se já estava ruim, vai ficar pior. Mas as pessoas se mobilizaram, se organizaram, e eles começaram a trabalhar com algumas estratégias que Deus deu. E nesse período da pandemia, nos últimos 4, 5 anos, eles não cresciam tanto como eles estão crescendo agora. Aí você fala assim, mas como que é possível? É Deus que faz. É Deus que faz. A questão, na verdade, é que nós, muitas das vezes, somos muito passivos. E nós estamos vendo as coisas acontecermos e não fazemos nada. E paramos. Conversava com outro irmão aqui da igreja ontem, e ele dizia o seguinte, pastor, a feira parece que ia voltar hoje, parece que não voltou. E aí, ou seja, de certa forma, eu falei assim, o irmão está preocupado? Ele falou assim, não, se voltar vai ser bênção, mas se não voltar do jeito que está bom. Porque abriu uma oportunidade para a gente, que na verdade nós estamos trabalhando menos e o resultado está sendo melhor. Eu falei assim, glória a Deus. Percebe que na verdade, ou seja, vem testes, vem provações sobre nós, mas nós precisamos compreender e entender o seguinte, Deus quer fazer algo. Mas é preciso que a gente busque e seja dependente de Deus, para que a gente não possa cair diante dos testes que vêm sobre nós. Que quando a gente entrar de fato no teste, quando a gente passar de fato pelo teste, a gente não venha cair, porque provações vêm, dificuldades vêm, mas Deus tem um propósito. E qual que é o propósito? Pega a sua Bíblia, abre comigo, Hebreus capítulo 12. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirigi como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, e nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Então, ou seja, as provações e os testes que nós vivemos, na prática, na verdade, ou seja, Deus está no controle de todas as coisas, amém? E aí o que acontece? Muitas das vezes a gente olha para a situação que nós estamos vivendo e a gente se entristece porque na minha vida não está acontecendo, sempre comigo dá errado, sempre comigo na minha vez parece que dá tudo errado. Querido, não. Começa a olhar para as dificuldades e perceber o seguinte: você é um filho amado de Deus, você é alguém que é amado por Deus e Deus tem carinho com você. Mas assim como nós, que somos pais, muitas das vezes nós precisamos corrigir os nossos filhos e direcioná-los no caminho certo, e isso muitas das vezes traz desconforto, traz sofrimento para os nossos filhos. Deus age da mesma forma para conosco. Então, ou seja, nós precisamos aprender a lidar com as dificuldades, com os testes, e o próprio Jesus nos preparou para isso, dizendo que, olha, vocês devem orar e clamar ao Senhor para não se deixar cair quando você for tentado, quando você for provado, quando você for testado, você se manter firme, porque na verdade, querido, você vai ser provado, você vai ser testado, você vai ser testado nas áreas de verdade, nas áreas na verdade, onde você é mais frágil. Tem pessoas que não têm problema com a área financeira, mas tem problema na área moral, tem problema em outras áreas. E aí a gente percebe o seguinte, a gente olha para isso tudo e precisa compreender o seguinte: Deus está no cuidado de todas as coisas e eu preciso me posicionar diante disso. E preciso fazer o quê? Absorver aquilo que Ele tem para mim e entender o seguinte: Deus vai agir, Deus está agindo. Pastor, mas na Bíblia a gente vê homens sendo provados o tempo todo, e a prova, o teste, conduzindo eles aonde? Ao centro da vontade de Deus. Quando Jó olhou para aquela situação que ele estava vivendo, querido, não pasme.
A gente olha para o livro de Jó e percebe o seguinte: a história dele é uma história fantástica. Jó é o livro mais antigo da palavra de Deus. Jó, ele traz para a gente, ou seja, ensinamentos profundos. Ensinamentos que Jó era um homem que agradava a Deus, era um homem segundo o coração de Deus. Mas Deus permitiu que ele fosse testado. E quando ele foi testado, foi revelado algo dentro do coração dele, no mais profundo, que precisava de ser tratado. Porque Jó caiu na bobeira, que às vezes a gente cai também, de chegar e falar assim: ah, Deus, por que está acontecendo comigo? Eu sou tão bonzinho, eu faço isso, eu faço aquilo, eu participo de todos os cultos, eu já fiz todos os cursos, eu lidero célula, eu sou dizimista, mas por que está acontecendo comigo? E o Jó, ele questionou a Deus, e Deus virou para ele e falou assim: Jó, aonde que você estava? E ali começa um campeonato internacional de não sei. Se eu não estou enganado, são 64 perguntas que Deus faz para ele. Aonde você estava? Aonde você estava? Aonde você estava? Tudo isso para mostrar o quê? Que Deus é muito maior do que nós. Que a maneira de pensar de Deus é muito maior do que a nossa. E nós precisamos assimilar aquilo que Deus está fazendo. E entender o seguinte, que muitas vezes, aquilo que Deus está fazendo eu não compreendo hoje, mas eu vou entender depois. Está trazendo sofrimento hoje, tá. Está doendo hoje, tá. Mas Deus é o nosso consolo, socorro bem presente na hora da angústia.